Cumprimento a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta tão grande oportunidade que o nosso Deus novamente nos concede de estarmos aqui juntos para refletirmos em mais um texto da Palavra de Deus. Mas antes de meditarmos na Palavra de Deus, deixe lá o seu like, curta o canal, se inscreva para que você possa estar recebendo novos vídeos, estar comentando também sobre os vídeos e para fortalecer o canal. Amém? Então, meus amados irmãos, gostaria de convidar a todos vocês que estão aí com um exemplar da Bíblia Sagrada para nós refletirmos em mais um texto da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 3 e os versículos de número 31 ao 35, que tem como tema a família de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados, junto dele disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, que o Senhor possa estar revelando a sua palavra a nossas vidas e para que possamos estarmos nos alimentando dessa gloriosa palavra. Meus amados irmãos, quando Jesus está ali naquele lugar, naquele ambiente, estava ali no meio da multidão. É interessante que Jesus ele quase sempre estava cercado por uma grande multidão. Por quê? Porque por onde Jesus passava, Jesus ele operava maravilhas, Jesus ele operava milagres. E a palavra de Cristo era a palavra com autoridade. Jesus, quando ele pregava cheio de autoridade, cheio de unção. Então, por onde Jesus passava, algo tinha que acontecer. Algo novo tinha que ser evidenciado. Por quê? Porque Jesus curava, Jesus libertava as pessoas dos demônios, Jesus ele operou, no caso, a calma da tempestade. Então, Jesus fez muitas maravilhas. Jesus ressuscitou a Lázaro. Então, Jesus fez grandes coisas no meio do seu povo, grandes evidências do poder de Deus. Então, a multidão cercava Jesus, por quê? Porque a multidão gostava de ouvir a ele e também queria ser tocado por ele para que suas enfermidades elas fossem retiradas de sua vida. Então, Jesus ele estava ali naquele lugar, naquela região, e estava provavelmente ali em uma casa, né? Porque disseram assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe. Então, era num lugar, né, que um lugar reservado. Né? Nós observamos que era um lugar onde Jesus estava ali com seus discípulos e também estava com uma grande parte da população cercada, cercando ele. Então, a multidão, ao ver Maria e vendo também os irmãos de Cristo, ou seja, os irmãos de Jesus, por quê? Porque Maria, ela teve filhos além de Jesus. Por isso que Jesus ele tinha também irmãos através de Maria. Então, quando ela chegou com seus irmãos lá onde estava Jesus, muitos da multidão disseram: olha, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus ele dá uma resposta dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Meus amados irmãos, Jesus aqui ele não estava desprezando Maria, ele não estava desprezando seus irmãos. Ele só estava ensinando aos seus discípulos que aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus, é irmão de Jesus, é mãe de Jesus, é primo de Jesus, né? É amigo de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus ele veio fazer a vontade do Senhor. Então, todo aquele que faz a vontade de Deus,
esse é amigo de Cristo, esse é irmão de Cristo. Por quê? Porque está fazendo as mesmas obras que ele fazia. Então, quando Jesus ele fala isso, caro ouvinte da palavra de Deus, ele está trazendo aqui aos nossos corações para que venhamos a fazer a sua vontade, né? Ou seja, cada vez mais que fazemos a vontade de Deus, nos aproximamos de Deus, de Cristo, como uma família. E é assim que somos, uma família, né? Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, ele se torna família de Deus. Por quê? Porque é através de Cristo que venhamos a alcançar os céus, que alcançamos os céus através de Cristo. Ou seja, Jesus ele nos levou ao Pai, né? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ser os seus irmãos, né? Passamos a fazer parte dessa família celestial. Então é coisa maravilhosa. Você, caro ouvinte da palavra de Deus, você também pode se tornar hoje amigo de Cristo. Você pode se tornar hoje um filho de Deus, através do sacrifício vivo de Cristo Jesus, né? Ou seja, você que faz a vontade de Deus, saiba de uma coisa, você já faz parte da família celestial. Então, a família que é dos céus, Deus ele cuida de nós, Deus ele nos auxilia, Deus ele envia a providência, Deus ele não vai deixar faltar as coisas em nossas vidas, Deus ele vai nos consolar, né? Então, a família de Cristo, que Jesus ele fala, é aquele que faz a vontade de Deus. Então, continue fazendo a vontade de Deus, né? Continue agradando ao Senhor. Por quê? Porque no final nós teremos uma grande recompensa, que é morar juntamente com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo dele e com todos os anjos e todos aqueles que já partiram com o Senhor e estão na eternidade. Então Deus te abençoe, Deus te fortaleça e Deus aumente a tua fé para que cada vez mais você possa estar fazendo a vontade de Deus e sabendo que agora nós somos família, nós fomos adotados, somos filhos adotados através de Cristo Jesus, que Ele é o primogênito. Então, através de Cristo somos filhos adotados. Então, é uma coisa maravilhosa sabermos que agora somos filhos de Deus através de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.